Muito boa tarde, seja bem-vindo para mais um papo sobre educação no Atividades que Conectam. E hoje a gente vai conversar com Agner Rebouças, que é educador há mais de 15 anos, é formado em publicidade e tem pós em gerenciamento de projetos. Hoje ele vai dar a visão dele sobre o que é educação. E aí, Agner, tudo bem? Fala, Léo, beleza, cara? Tudo de boa. Prazer estar aqui, conversando com vocês aí, parceiro de longa data. E realmente uma satisfação estar aqui. Pô, valeu, eu agradeço você ter aceitado estar aqui com a gente hoje. Me fala um pouco mais sobre o que você faz hoje em dia, como que tá os seus projetos aí, como que tá funcionando as coisas. Olha, Léo, eu tenho trabalhado atualmente com vertentes de educação. Então, educação para medida socioeducativa, são crianças e adolescentes, educação para adultos, nós sabemos ensinar, formando outros educadores, produção de conteúdo para educadores. Então, estou trabalhando bastante com essa vertente de educação não formal, uma educação que não está dentro da escola no contexto de ter que ser autorizado pelo MEC, nada. Ensino todo o conhecimento que nós temos aí pelo mundo afora, que nos é ensinado às vezes por pai, por mãe ou por algum outro profissional, mas que precisa ser estruturado para ser transmitido para outra pessoa. Sim. Isso é que eu faço agora, né? Entendi. A educação não formal você tem muito mais liberdade para criar e inovar, né? E a gente está falando disso, mas o que é educação para você no final das contas? Olha, a educação para mim é uma ferramenta de comunicação. Comunicação? É uma ferramenta de comunicação, enfim, para a gente poder comunicar nossas ideias e inspirar outras pessoas. Ah, beleza, eu tenho uma ideia de, por exemplo, de revitalizar o meu bairro. Para isso eu preciso, de certa forma, educar esse bairro. Entendi. Para que essa mudança, que ele perceba essa mudança. Enfim, ele vai impactar socialmente, né? Entendi. É uma comunicação que você espera que a pessoa se transforme, que ela vá fazer algo depois dessa comunicação. Exato. Entendi. Exato. E quando você começou essa comunicação, com a educação? Cara, eu comecei em 2002, numa ONG no Jabaquara, chamada Cruz de Malta, que existe até hoje. Eu adoro aquele lugar, inclusive. Estava lá ontem. E lá foi o início da mudança da minha vida. Porra, aí sim. O início da mudança da minha vida. Eu falei, tinha uma oportunidade para dar aula, para medida socioeducativa, todo mundo morria de medo, por questão de mídia e tudo. Eu falei, o que é isso e tal? Ah, os meninos que saíram da FEBEM e tal. Putz. Mas, Agner, tem essa vaga para dar uma aula aqui de grafite, você topa? Topo. Bora lá. E aí foi aí que eu comecei. Então, nesse contexto, a arte como subterfúgio para discutir a melhoria desse bairro e tudo foi que me fez caminhar por essa vertente de educação não formal, aprender mais, discutir mais e produzir muito mais coletivamente. Entendi. E o que chamou a atenção especificamente para você, né? Você falou que foi bem impactante essa primeira oficina com medida socioeducativa, mas o que chamou a atenção na educação para você, que atraiu você? Até esse momento, Léo, eu não sabia que eu podia fazer alguma coisa legal. Entendeu? Até esse momento eu não sabia que podia fazer uma coisa legal. E aí, assim, o que aconteceu para mim de maior impacto foi a percepção de autoridade que meus amigos tinham sobre mim. Eu, caramba, você tá dando aula lá, né? Eu não sabia pintar direito ainda, entendeu? Eu não sabia pintar. E aí eu não sabia nada, velho. Mas só por você ensinar, o pessoal já te vê diferente, já respeita, né? A comunidade toda me vê diferente. né? Eu acho que, assim, muitas vezes porque eu me comportava diferente. Entendeu? Muda a postura, né? Muda você tem responsabilidade sobre o que as outras pessoas vão ver e aprender sobre a parada, você tem que mudar tudo, né? Muda tudo. Foi fantástico. E aí eu percebi que na escola as pessoas me viam diferente, onde eu estava lá no Cruz de Malta eles me viam diferente, afinal eu era primeiro um adolescente que ia para aquele lugar, depois passou a ser um professor no lugar, foi muito legal. Os meus amigos ali que iam participar das atividades, Carlos Morgan é o nosso professor, todas essas coisas, então foi muito, muito louco tudo isso, a mudança foi fantástica, cara. Entendi. E agora puxando um pouco mais para atividades que conectam, como que você vê que é possível usar a tecnologia na educação, né? Você falou que é um diálogo, é uma comunicação,
Então eu vejo que ela entra como um meio de comunicação, uma mídia que, como você vê que pode juntar a educação e a tecnologia? Olha, eu gosto muito de tecnologia, gosto muito, muito, muito de tecnologia, mas eu acho que a tecnologia ela é uma ferramenta para fazer coisas, por exemplo, que a internet, no caso, ela é uma ferramenta para fazer coisa presencial, sabe? Atrair, né? E para esquentar público, chamar as pessoas, engajar, para que as pessoas percebam mais informação sobre isso, mas eu não troco uma ação física com uma questão online, né? Sim. Mas que ela é extremamente importante. Não dá para fazer nada hoje sem. As duas têm que estar juntas, né? Isso é inegável. Você querer falar que um é melhor que o outro, a maior bobeira que você pode fazer. Ou você usa as duas juntas, só que nem você falou, você usa a tecnologia para atrair para o presencial, porque no tete-a-tete, assim, perto que as pessoas se transformam, que tem impacto emocional, né? E a parada rola mesmo, né? Tem olho no olho, né? Isso aí Tem olho no olho. Isso aí a câmera ali nunca vai tirar, nunca vai mudar, né? Não tira, e é importante, porque a gente percebe muitas coisas quando você está com a pessoa. Percebe a postura, percebe o tom de voz, percebe se ela está ansiosa, percebe um monte de coisa ao mesmo tempo. E vamos falar da questão da educação, enfim, para poder somar essas duas coisas, que a gente não percebe numa aula online. Né? Não tem como perceber. Até se a pessoa tá, por exemplo, tá muito ansiosa, e você fala assim, calma, fica tranquilo. Tá tudo certo, é assim mesmo. Vamos indo. Mas não tô conseguindo fazer e tal, mas aí você vem e fala, e no online você não consegue fazer isso. Entendi. Né? Às vezes eu sinto que o online te abandona um pouco. Você fala, putz, estou muito sozinho. Né? Óbvio que para formar, trazer mais informação e tudo, online é presencial, é prioritário, assim, não dá para não ter esse aquecimento, sabe? Sim. Para entrega de conteúdo, né, eu vejo que a tecnologia ganha, mas a relação entre a comunidade e a relação com o professor, realmente a tecnologia ainda não, você perde as sutilezas da relação humana, né? Então para você ver o conteúdo, aprender mais coisas rápido até que é bom, mas a troca, a construção coletiva e o olho no olho, isso com certeza não perde. E uma das coisas que eu acho fundamental com a tecnologia é você usar a tecnologia para reforçar o que foi ensinado. Repetição, então, né? Repetição, novas atividades, brincadeiras, quiz, troca de ideia, grupos, jogos de memória, sabe? Isso eu acho legal, isso eu acho muito legal. Sim. Enviar uma música, analisar um texto e aí discutir fóruns, então eu acho isso fantástico, né? Sempre como uma ferramenta, né? E o que você vê, como é que foi a sua educação, né? A educação que você teve lá na sua infância, a educação normal que você teve e a educação hoje em dia. O que você vê que já mudou e o que você pode ver de comparação? Olha, Léo, se for pensar numa educação formal, formal, eu não vejo muita mudança. Eu cresci numa escola, eu estudei numa escola do 1º ao 8º ano, que é o Almirante Ari Parreiras, da periferia de São Paulo, e as condições continuam as mesmas. Entende? As aulas são bem parecidas, é o mesmo horáriozinho, tudo, pouca coisa. Continua mesmo. Eu posso estar errado, que até tem um amigo, um brother, um irmãozão, que fala que a escola parece uma cadeia. É a mesma coisa. Né? E que só troca algumas letrinhas, né? Tipo, a sala pela cela, as grades são as mesmas, né? Tem um monitor, então tem um cara que fica no pátio ali da cadeia, ou o inspetor de alunos, enfim. O banho de sol é a mesma coisa, é reservado, né? Você tem 15 minutos de entendeu? Também. Então é muito doido tudo isso. Então assim, o que eu fico pensando muito assim, pra que serve a escola? Entende? O sistema industrial foi replicado em tudo, né? A indústria é mesmo, você entra, tem horário, toca o sino, você sai, a escola, a cela, é tudo nesse formato, né? A gente ainda está apegado ao industrial. Preso, cara, e não precisa isso, né? Acho que não precisa. E a escola, às vezes, ela não valoriza o conhecimento do aluno. Então, até a aluna, no caso, você tá louco. E não é assim. Você perguntou um pouco da infância, que uma coisa que me marcou muito foi que já estava fazendo alguns cursos, tudo,
e uma professora de matemática falou pra mim assim, você é burro, quinta série, você é burro. Ainda bem que naquele momento eu já tinha dentro de mim que assim, putz, eu não sou burro. Porque senão me derrubaria. E ainda até hoje eu tô falando isso. Né, cara? E aí eu falei, assim, isso a gente falou no começo do ano, e eu falei, porque eu não sabia uma sentença, sei lá o que era. E eu falei, putz, essa mulher não sabe nada sobre mim. Não vou deixar ela falar o que eu sou, né? Entendeu? Essa mulher não sabe nada sobre mim. Ela vai ver que eu não sou burro. E aí foi rolando um monte de coisa, assim, tipo, que eu fui também meio que me impondo, né? Nunca fui aquele cara mais bonitão, ainda não sou, mas tudo bem. Nunca fui aquele cara também, tipo, o mais horrível, aquele cara que... Nunca fui o nerd, nunca fui o cara que jogava muita bola, nunca fui o mais inteligente. Tá no meio, tá na balança e tudo ali. O jeito era eu ir premiando cada um dos grupos, conversando com todo mundo e tal, e aí eu fui bem, foi um sucesso isso. Foi muito bom, cara. E aí a escola não mudou nada, Léo. Ela ainda continua sendo, estando ainda no ranking aí das piores escolas da Zona Sul de São Paulo. Continua no bairro um dos mais violentos da cidade, com as condições daquele jeito, sabe? Com índice de violência e vulnerabilidade, tudo ali incidindo sobre aquela escola. O que eu soube que uma das professoras dessa escola está concorrendo agora a ser uma das 10 melhores professoras do mundo. Amém, né? Aí você fala assim, o que está acontecendo? Então, como que alguém pode ser uma das melhores professoras do mundo vindo de uma escola como essa? Então eu entendi assim, talvez o problema não seja a escola. Mas o formato, né? A estrutura, né? Eu acho que é o pensamento lá. Eu acho que tudo ok se tiver 4 paredes lotado de grade e tudo. Só que se a cabeça de quem tá ali estiver à frente... Sim, estrutura como vai funcionar as coisas, né? Exato. Se a valorização for para o participante, for para o aluno, ela trabalha com crianças, provavelmente ali, da primeira à 8ª série, ensinando robótica para eles. Caramba. Na mesma escola. E aí eu tive a oportunidade de começar a aprender a fazer grafite nessa escola, com a professora Cláudia, que também pensava em dar asas para as pessoas, né? Então, assim, foi ótimo. Foi ótimo. Lá nessa mesma escola, eu também conheci o professor Beto, que é um professor de educação física, e uma vez ele levou uma pasta com certificados. Cara, aí na aula de educação física, ele parou todo mundo lá na quadra, lá tal, e abriu a pasta e mostrou. Falei, caramba, como que esse cara fez tanta coisa, meu, eu quero fazer isso na minha vida um dia, sabe? E aí eu venho construindo um pouco nesse sentido. E agora você tem, eu já vi, a sua pastinha cheia de coisa, bem bonita, mais de 50 cursos lá. Bem bonita. Com toda essa experiência de tanto como educador e como educando, como que está sendo o seu método? O que você tem usado para ensinar nas suas oficinas, nos seus workshops, na Saber Ensinar? Olha, eu tenho feito uma metodologia de gestão de projetos. Né? Passei por muitos lugares, muitas ONGs, muitas empresas, organização privada, organização governamental, ONGs, uma infinidade de organizações, grupos de artistas e tudo, e aí eu fui desenvolvendo, aprendendo, vendo um pouco do melhor de cada um deles, e hoje a Saber Ensinar ela constitui um pouco disso, né? Sempre a partir do conhecimento do participante, né? E aí assim, é ele que constrói, né? Ele constrói tudo. Mas se ele constrói tudo, para que ele vai querer fazer uma atividade como a da Saber Ensinar? Tem que fazer para saber. O diferencial é esse, né? Tem que só presenciar isso. Mas basicamente, assim, eu uso relações humanas, eu uso dinâmicas, eu uso arte, eu uso fotografia, eu uso design, eu uso um pouco da formação de comunicação formal, publicidade, eu uso gestão de pessoas e gerenciamento de projetos. Entendi. Uma coisa que eu gostei bastante quando eu participei da oficina dele foi que, além, né, de toda essa troca, essa construção coletiva, foi que, mano, toda workshop e toda aula você sai com um produto. Você sai com algo que você fala, nossa, eu fiz, eu realizei, eu sou inteligente, eu fiz isso aqui.
E esse produto não é só tipo, eu estou levando para casa um 10, é tipo uma coisa que você pode usar, né, na sua oficina de criar uma aula, eu saí com um plano de aula e eu apliquei o negócio, entendeu? E não só com uma aula, saí sabendo fazer quantas aulas eu quiser. Então, sair com um produto para mim foi tipo, nossa, eu tô levando um presentinho para casa, sabe? Tô levando um negócio. E como que você vê que é o papel do educador hoje, né? A gente falou que a escola não mudou quase, falou que a tecnologia tem o seu papel aí de facilitar a comunicação e com certeza o educador está saindo um pouco desse protagonismo, ele não tem que ser o professor, o que vai passar só o conhecimento. Qual é o papel dele hoje em dia para você? Acho que principalmente inspirar os outros, né? É mesmo? Principalmente, porque pensa só, pegando esses três professores que eu dei como exemplo, a professora Débora, que é entre as melhores 10 do mundo, o professor Beto, de educação física, e a professora Cláudia, de educação artística. E a professora de matemática, não dá pra esquecer. A escola é pior e tal, mas só professores marcantes, né? Só a galera que tocou, né? Então, assim, a escola em si é ruim, mas os professores não, sabe? Então, assim, eles me inspiraram e automaticamente me ajudaram a inspirar outras centenas de pessoas. Isso tem acontecido. Eu pude passar por lugares que são muito bons, por exemplo, um cara que eu encontrei que foi muito top foi o Coyote, que é o Edmilson Reis, que era um grafiteiro que me ensinou a dar aula de grafite. Um outro cara que eu também aprendi muito é o Oliver, que é um outro grafiteiro que assim, no começo de tudo eu falei, eu quero aprender. Ele falou, abriu a garagem e falou, tá aqui, isso daqui é a lata de spray, você risca assim, isso aqui é uma máscara, vai lá na parede e pinta, tipo, entende? Deu amor, faz, cara, entendeu? E aí foi assim. Então, basicamente, Léo, acho que a nossa função é inspirar o outro. Muito importante, né? Só que aí, uma questão de inspirar sem ter método é ruim. Porque você pode inspirar pra qualquer coisa, né? Não necessariamente vai ser bom. E você falar, você é burro, você tá inspirando a pessoa aqui, né? Sim. Você vai inspirar de qualquer jeito, mas aqui que é a questão, né? É a questão, justamente. E agora, assim, quando você tem um método, quando você sabe para onde você vai direcionar essa turma, ou o que você espera que saia dessa turma, é fantástico. É fantástico. Esses professores sabiam o que eles queriam dessa turma. É um objetivo, né? Exato. Bem definido. A professora de matemática, às vezes, ela estava com um problema pessoal, essas coisas, e acabou, né? Tava num dia ruim e acontece, né? A gente... É lógico que a gente não gosta disso, mas todo mundo teve uma experiência ruim na educação, a gente tem que aprender a superar. Mas acontece com todo mundo. Mas eu acho que eu também dei uma pentelhada. Não tem, a gente sabe que aluno não é santo, né? Tem vezes que é aluno mesmo, é sem luz, o bichinho tá encapetado. mas ainda assim, né? Acho que a questão do professor é inspirar o outro. Né? Inspirar o outro. Adorei a resposta. Inspirar o outro, porque se a gente não conseguir inspirar o outro, não estamos fazendo um bom trabalho. Nem sempre a gente precisa ensinar aquilo de fato, mas fala, tudo bem, eu não sei, então busca lá e vamos conversar depois. Beleza, sabe? Então uma postura mais séria, mais adulta, às vezes é isso que você inspira a pessoa, tipo, não sei, vamos lá pesquisar e trocar uma ideia, já é... O principal ponto da saber ensinar é o desafio, entende? Então assim, quando eu falo, olha, nós vamos terminar a nossa atividade com uma aula montada, se você fizer isso, isso e isso. Você põe as condições ali. Tudo bem para vocês? Agora, se eu fizer isso, isso e isso, a gente consegue alcançar esse objetivo. Tá ok para você? Tá ok. Então, beleza. Então, bora. Vamos nessa. Pode crer. E para fechar, se você tivesse uma mensagem, eu imagino que você tenha. Na verdade, sua conexão com o rapaz lá em cima é forte. Se você tivesse uma mensagem para falar para os educadores, inspirar outro educador agora, o que você falaria? Cara, eu falo para primeiramente acreditar em você, cara. Acredita em você. É muito doido, né? Quando se fala em fé, a fé em si, ela é primeiramente acreditar, né? E a partir do que a gente acredita, a gente consegue construir qualquer coisa. Essa cadeira aqui, cara,
esse encontro, essa webcam, esse computador ou celular que está na sua mão nesse momento, se alguém não tivesse acreditado antes, não teria sido feito. Então, acredita. Acredita em você, mesmo que você não saiba como fazer. Depois você procura quem sabe. Uhum. E já vai acreditando que ela vai topar, essa pessoa vai topar fazer sua atividade. Se ela não topar, vai pro próximo, mas acredita que você vai conseguir realizar aquilo. Acredita que dá certo. É isso. É isso aí. Se você acredita que pode ajudar outros educadores, compartilhe esse vídeo para alguém que ensina, para alguém que pode inspirar alguém. Inspire um educador também. E é isso, hoje a gente conversou com Agner Rebouças. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu, até mais. Legal, Léo. Da hora, né, man? Pô, é da hora o bagulho. Putz, não gravou. É brincadeira.